Bom, e nós estamos de volta ao meio-dia, 26 minutos. O Vitoriosa Debate agradecendo mais uma vez a sua audiência nesta tarde. Justificando, nós não temos hoje o programa Linha Dura, tanto no rádio quanto na televisão, e a programação volta normal. Daqui a pouco, Fernando Souza volta ao vivo, com a sequência até às 15 horas no rádio, e a programação se estende ao longo aqui da sua TV Vitoriosa. Vamos detalhar agora com o Frank Barroso. De acordo com o que o Célio Moreira, presidente do Sinditrans, de acordo com o Paulo Sérgio, aqui, que é o secretário de Trânsito e Transportes, e que a Denise Labreia falaram nesse sentido aqui, como é que fica o usuário, a quem depende? Nós falamos aqui de superlotação, nós falamos dos problemas, mas nós falamos das conquistas, das aspirações, Frank. Mas como é que está a situação aí para você que representa os usuários? Eu queria colocar uma coisa. A gente vê que o problema do transporte no Brasil inteiro é complexo, realmente. Existe cartéis, né, de empresas que dificultam a melhoria. Então, eu acho que a gente não pode querer ficar comparando muito com as outras cidades. É a mesma coisa. A gente tem que melhorar onde a gente vive. Nós vivemos aqui, o usuário do transporte, ele usa o sistema de transporte de Uberlândia. Ele não usa de Goiânia, ele não usa de Lusiânia, não usa de São Paulo. Nós usamos aqui. Aqui que nós sentimos e sofremos a superlotação, os atrasos, os ônibus que são novos, mas tem problemas de qualidade, porque não atende totalmente às normas da ABNT. Então, nós queremos que a cidade de Uberlândia seja cada vez melhor, que o sistema de transporte seja cada vez mais eficiente, para que cumpra o que o secretário está falando, que as pessoas deixem de usar o automóvel, comecem a usar mais o transporte coletivo, que a cidade tenha uma qualidade de vida melhor. Então, nós trabalhamos desse sentido. E o usuário tem muitas reclamações. Se a gente ficar, a Associação do Usuário de Transporte, todo dia, só para cuidar da questão do transporte, nós não damos conta do tanto de reclamação que tem das linhas. Agora, recentemente, eu queria que o secretário até explicasse por que mudou a linha 114, do pessoal que estuda da noite no bairro Tibere, está tendo dificuldade. Eu estava em Brasília, inclusive, essa semana passada, e o pessoal me ligando, querendo que resolvesse essa questão da linha 114. Então, isso é só um exemplo. E tem superlotação na 132, na 131, okay, no Isote, e outras mais que a gente não consegue nem colocar aqui agora, né? Ok, e por falar aqui no usuário, será que o usuário, ele se sente dentro de um ônibus do transporte público de Uberlândia, correndo riscos, acidentes, conforme o próprio Frank nos acaba de dizer aqui? Como é que fica essa situação dos acidentes em Uberlândia? Vejam aí. Um desespero, todo mundo empurrando todo mundo, fogo para todo lado. Estou indignado pela velocidade que o motorista do ônibus veio descendo. E a senhora, que não tinha nada com isso, foi pega no... Muito fogo, sabe? Aí eu assustei muito, achando que ia pegar fogo. Aí minha cabeça tá doendo muito. É tremendo, é horrível. Os ônibus passam aqui com tudo. Os motoristas dos ônibus, se você brincar aqui em Uberlândia, eles passam por cima. Hoje era meu primeiro dia de trabalho. O ônibus estava correndo, sim, freando bruscamente, sim. E quando foi esse sinal, eu ainda tive a impressão que esse ônibus vai acabar batendo, e foi o que aconteceu. A porta não abria, todo mundo gritando. A gente tinha dado sinal para ele, pedido para ele parar, ele não parou, ele me viu, ele não parou. E quando eu fui atravessar na faixa, porque eu pensei que ele ia parar, ele me fechou e não teve como eu sair do ônibus. O que eu achei ruim também foi que o motorista, ele não desceu nem para ver se tinha passado em cima do animal ou de uma pessoa. A gente pode acompanhar nas imagens, né, os estragos causados entre esse veículo e o ônibus de transporte coletivo. O acidente aconteceu na rua Mateus Vaz, antiga 26, aqui no Luizote. A motocicleta foi parar embaixo do ônibus da linha T-121. Segundo testemunhas, o motoqueiro não teria respeitado o sinal de pare. O condutor Paulo Benoar de Araújo, de 29 anos, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Avenida José Andraus Gassani, um acidente com uma vítima em estado grave. A motocicleta está ali. O rapaz já foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, a guarnição aqui do bairro Industrial. O ônibus está ali. Aqui, ó, esta moto veio parar debaixo deste ônibus, que faz a linha aqui do bairro Martelena. Foram 3 vítimas, 2 foram com a primeira UR, essa última vítima foi com a SUR. Graças a Deus os danos não foram tão grandes assim, as vítimas têm ferimentos relativamente leves e poucos feridos.
Acidente com morte dentro do perímetro urbano aqui na cidade de Uberlândia, na Avenida Embaúbas. Dor. Vai, me ajuda. Calma, tá Vai! Crise nervosa. O ônibus estava vindo atrás com muita velocidade, a gente estava fazendo o serviço da gente normal. O motorista ia convergir à direita, aí por algum milagre de Deus eu pulei, na hora que eu pulei o ônibus chegou de uma vez, entendeu? O acidente aconteceu na Avenida Fernando Vilela, esquina com a Rua Padre Pio, no bairro Martins. A vítima é o motoboy Jarbas Oliveira Soares, de 29 anos. Quem estava na cena do acidente explica como tudo aconteceu. O sinal subindo na João Naves aqui, fechou, o ônibus avançou o sinal e o motoqueiro veio, o ônibus veio e passou por cima dele. Desespero, dor, angústia, a realidade de muitas pessoas. Infelizmente, muitos pagaram com a própria vida o preço tão caro de andar aqui na cidade de Uberlândia. E eu vou para Denise Labreia. Denise, transcende a questão do transporte público para o trânsito. Mediante a tudo isso que nós mostramos, e tem muito mais dentro do nosso SEDOC. Como é que você vê essa questão aqui? Com os meus orientandos, eu tenho feito o trabalho sobre pesquisa de acidentes de trânsito, onde nós temos 40 acidentes de trânsito por dia em Uberlândia, né? Dentro desses, 3 são com ônibus. Então, isso é uma questão realmente preocupante, que precisa fazer uma pesquisa específica. Provavelmente a universidade esteja desenvolvendo um trabalho a curto prazo nesse sentido, para que a gente consiga identificar, né? Mas uma questão é importante que a maior parte dos acidentes tenha o comportamento do condutor como principal causa. Então, o avanço no sinal vermelho, né, é uma questão que não pode ser desrespeitada, mesmo que o tempo de viagem esteja atrasado, que o motorista esteja atrasado. No momento que ele respeitar o semáforo e se identificar que esse tempo está inadequado, a secretaria vai e faz um novo ajuste, né? Então, não se justifica o avanço desse sinal, né? Então, isso é uma questão importante, que é uma questão comportamental e que isso tem que ser trabalhado. A outra questão é a questão das motocicletas, né? Uberlândia está com em torno de 25... Tem um detalhe aqui também, Denise, eu tenho um e-mail aqui, quero agradecer ao Everson Abadio. Ele diz o seguinte: pergunta se existe alguma fiscalização da velocidade com que os ônibus trafegam pelas ruas de Uberlândia, uma vez que sempre quando eu estou conduzindo meu veículo na velocidade máxima permitida, em uma determinada via, sou facilmente ultrapassado por eles. Além disso, eu já presenciei diversas vezes estes ônibus ultrapassarem o sinal vermelho do semáforo. Alguma providência deve ser adotada? Vai de acordo com o que a senhora acaba de falar, né, Denise? Isso, vamos dizer assim, a cidade, como eu disse, a cidade, ela cresce e Uberlândia tem crescido muito, né? Nós temos, assim, uma construção civil muito intensa, então um tráfego maior, né? Okay. Não só aumento da frota, mas como as viagens estão aumentando muito, a necessidade de viagem. Okay. Logo, o tempo de viagem está estourando. E com isso, a necessidade dos ajustes. Mas não justifica que, porque você tem um tempo de viagem atrasado, você ultrapasse o sinal vermelho e nem a velocidade da via, né? Então, isso é um comportamento do motorista que ele precisa ser tratado e, consequentemente, tratar o tempo de viagem. Então, esse mesmo assunto, Denise, eu vou tratar com o Paulo Sérgio daqui a pouquinho, inclusive para saber a opinião dele, se há imprudência dos motoristas. O Célio Moreira também vai falar, e o Frank. O Pimenta está aí comigo, o Antônio Pimenta, ao vivo, com detalhes das ruas de Uberlândia. Pimenta, boa tarde.